Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Comissões em Ação, o podcast da OAB São Paulo, que conecta você a mais de 100 comissões aqui da nossa seccional. E é uma forma de fazer você entender como funcionam as nossas comissões, como se movimenta a OAB. E a cada episódio nós trazemos um presidente ou membro de comissões. Hoje eu estou aqui com a Raquel, que é presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral. Obrigada, Raquel, por ter vindo aqui e participar conosco do programa. Mas antes, eu vou ler o currículo dela para vocês. A Raquel Letícia, ela é mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC, especialista em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista de Magistratura e em Proteção de Dados e Privacidade pelo INSPER. Raquel, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer recebê-la. Fernanda, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui representando a nossa comissão. Fico muito feliz com mais essa iniciativa da OAB. A OAB, nessa nossa nova gestão, tem tido cada vez mais iniciativas que são muito exitosas para os membros. Os advogados estão fascinados com mais este ponto positivo, mais esse quadro. É verdade, porque é muito bacana, porque muitas pessoas não sabem como funciona dentro da OAB, não sabem como funcionam as nossas comissões, que nós temos mais de 100 e eles muitas vezes não fazem nem parte de comissão. Então, me fala um pouquinho da sua comissão. Como ela funciona? Vou até fazer um adendo antes, que você disse que muitas vezes os advogados nem sabem como é que funcionam as comissões, o que tem. Por muitas vezes que eu posto alguma coisa da nossa comissão nas redes sociais, vários colegas meus que não são da mesma área de atuação aí da nossa comissão, que eu vou trazer os detalhes em breve, me perguntam, nossa, mas existe isso na OAB? Eu posso participar? Como é que funciona? Tem de todas as áreas? Como que é a inscrição? Precisa pagar? E é muito interessante, porque as comissões, de uma forma geral, todas elas auxiliam muito os advogados que atuam naquele setor. Verdade. Vindo aqui para a nossa comissão, tenho a honra de dizer que desde 2019 sou presidente da Comissão de Direito Notarial e de Registros Públicos aqui da OAB São Paulo e atuo principalmente fazendo essa união, unindo as pontas entre o advogado e o extrajudicial. Hoje é importante que o advogado tenha essa consciência de que o judiciário não é o único meio que ele tem. Existe o meio do extrajudicial, que na grande maioria das vezes é um meio extremamente mais célere. E não é culpa do judiciário em si. O judiciário está extremamente abarrotado. As demandas são o maior número possível. Não existe mão de obra suficiente para que dê vazão a tudo que está no judiciário. E nós temos o extrajudicial como uma excelente ferramenta para auxiliar a parte que terá um êxito muito mais rápido, né? A finalização do seu processo será muito mais rápida. E ao advogado, então, é indiscutível. Resolve mais rápido, recebe mais rápido. Então, o extrajudicial vem nesse sentido. Na nossa comissão, nós observamos muito todos os elementos que o extrajudicial nos possibilita, todas as possibilidades que ele nos dá, todas as ferramentas que vêm através da legislação que nós temos e onde o advogado pode se incluir, onde ele pode atuar e melhorar. O que temos feito na comissão para mostrar isso para os advogados como um todo e ter essa participação? Desde o início, nós sempre prezamos por realizar congressos, simpósios, palestras, reuniões. Em todas elas, nós trazemos algum advogado que atua na área ou nós trazemos alguém do outro lado, algum notário, algum registrador. Esse ano mesmo fizemos uma parceria incrível junto com a Comissão de Terceiro Setor. Que bacana! Isso que você está falando é muito legal, porque lá no começo da gestão, a nossa vice-presidente, a doutora Daniela Magalhães, ela falou da importância de fazer essa conexão entre as comissões. Então, o que você está trazendo aqui vai muito no sentido do que ela havia dito, né? Exato. Porque as comissões se conectam no final uma entre as outras, os temas. O seu tema, por exemplo, advocacia extrajudicial, notorial, cartório. A gente pode fazer diversas atividades no cartório. Não, diversas. A gente tem conexão mesmo e estamos trabalhando para um evento com a Comissão de Direito de Família, com a doutora Silvia Marzagão. Uma querida. Com a Comissão Imobiliária, com o doutor Olivar Vitali. Estava com ele até semana passada. E eles estiveram já aqui no nosso programa, viu? Já. E nós fizemos uma parceria muito bacana com a doutora Laís, da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Até em junho, apresentamos um seminário aqui na casa, já detalhando os detalhes da nossa comissão. Até para o pessoal entender de uma forma bem rápida. Fizemos uma parceria entre a nossa comissão, notarial e registral, com a do Terceiro Setor. Criamos um núcleo que chama Lab Percartes, que é o Laboratório
laboratório para os cartórios do terceiro setor. E o que une as nossas comissões? Uma das áreas do extrajudicial, que é os cartórios de títulos e documentos, eles sempre estão ali na ponta de todas as atividades do terceiro setor. Organização, todas as entidades do terceiro setor como um todo, né? Fundações, autarquias e por aí vai. E todas essas entidades têm dificuldade de registrar os seus títulos, seja por um motivo ou por outro. Trouxemos representantes do títulos e documentos aqui na OAB para que a gente pudesse entrar num acordo. O que está faltando? Por muitas vezes o documento não vem da forma que eu quero, por outras vezes vem muito completo, tal modo funciona. Então, estamos desenvolvendo um estudo sobre isso e em breve teremos uma nota técnica a respeito. Tem os próximos passos. Então vocês ajudam também intervindo diretamente nos cartórios, falando onde vem algum... Diretamente, eu recebo assim diariamente e-mails diariamente de pessoas, olha, estou com dificuldade em tal cartório, não consigo fazer tal ato. O que a OAB, como minha entidade de classe, consegue me auxiliar? E aí o bacana é que nós temos tido muita receptividade do outro lado. Então assim, notários e registradores ficam muito felizes em serem demandados, digamos assim, pela OAB, de poderem participar e de auxiliar, porque eles não consideram o advogado como um inimigo. Para eles, muito o advogado pelo contrário, não é? É o advogado que leva trabalho para eles. É maravilhoso. E isso mostra também a força da nossa entidade, da nossa OAB, das nossas comissões. Sim. E a importância de que todos participem das comissões. Nós falamos isso aqui em todos os programas. É importante que você, advogado, participe das nossas comissões, porque isso que você está relatando aqui só mostra a força desse nosso trabalho. Não, a força da comissão é uma coisa assim incalculável. Tanto é, pensando em convidar os advogados para a nossa comissão, o que nós organizamos? Agora, no dia 20/10, nós teremos um evento aqui na casa, o dia todo. Não, peraí, fala devagarzinho para ele. Dia 20/10. Na realidade, eu tenho 2 convites. Vou fazer o primeiro. Passa. Dia 20/10, o dia todo, das 9 às 18, OAB São Paulo, Maria Paula 35, teremos o Congresso da Advocacia Extrajudicial. Nesse congresso, o que nós visamos? Trazer temas atinentes ao advogado. Muito legal. E a ideia é que deste congresso nós teremos videoaulas gravadas e um manual da advocacia extrajudicial. O nosso objetivo agora, Fernanda, não é só pegar aquele advogado que já atua de uma certa forma. O advogado que já faz bastante inventário, que faz testamento. Não é um advogado que circula já no cartório. É o advogado que tem interesse em saber o que é. Sim. O jovem advogado que ainda não sabe que área atuar. O advogado que está migrando. E como atuar também, né? Como atuar. Então, a ideia é ele vir neste congresso participar com a gente. Serão palestras, evidentemente, mais rápidas, né? Até pelo horário. Nós temos muitos palestrantes. Mas desse evento resultará um manual impresso, todos terão acesso. Nós também faremos online para ter um e-book para que todos os membros da comissão, todos os advogados inscritos na ordem possam acessar, e algumas videoaulas gravadas. Muito bacana. E isso mostra também ferramentas de uma nova, talvez, área de atividade. O advogado que não gosta de fórum, não é, Raquel? Quer atuar só da forma extrajudicial, ele consegue olhar por esse ângulo também. Exatamente. Muito bacana, Evi. Hoje, na comissão, nós temos muitos advogados que atuam na área, que gostam bastante. Sempre tivemos, mas nos últimos 6 meses eu tenho percebido que tem muitos advogados que têm intenção de atuar. Nos nossos últimos eventos... E não sabem como, exatamente. Eles chegam e ficam meio perdidos, eles tentam buscar doutrina, existe pouquíssima doutrina. A doutrina notarial e registral, ela já é muito curta, digamos assim, porque ela é nova. Nós temos aí o primeiro indício da Constituição Federal, de 88, artigo 236, sim. E a lei dos notários e registradores, depois tem a lei do protesto, tudo, mas a dos notários e registradores, que engloba todos eles, é de 94. Então, comparado ao nosso direito, imagina, comparado ao direito civil. Meu Deus do céu! Perto. É verdade, nem perto. Então, assim, é uma jurisprudência recente, é uma legislação recente, e a doutrina é novíssima. Então, nós temos poucas pessoas escrevendo a respeito. O ano passado mesmo, nós lançamos um livro que chama o Manual da Advocacia Extrajudicial. Então, é muito bacana. São artigos simples, curtos, escritos por quem? Diretos, advogados atuantes, notários, registradores. E aí a gente pega a dor dos 2 lados, o ponto de cada lado, e todo mundo pode participar. Gente, eu preciso desse livro. Por favor, vou te mandar. E sabe que eu aprendo muito aqui? Cada comissão que eu faço entrevisto, eu aprendo uma coisa diferente, uma coisa nova, porque é isso. Às vezes a gente fica tão focado mesmo ali na nossa segmento, na nossa
parte que a gente trabalha ali, e aí sempre vem alguém me ensina de previdenciário, me falou um assunto, falou, nossa, isso eu não sabia. Nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei, nossa, eu não sabia. Vem você aqui e fala, nossa, que legal isso. É muito bacana. Você está numa posição privilegiada, né? Muito privilegiada. Você vai pegando um pouco de informação. Eu sempre saio, aí eu chego no escritório e falo, gente, sabe que a presidente da comissão falou isso, eu nem sabia. A gente consegue aproveitar, né? Muito. Não, e a nossa ideia de fazer esse evento agora no dia 20, que é um evento mais voltado aí para o advogado que quer começar a ingressar nessa área, né? Para o advogado, que o setor seja novo para ele, é isso. De repente eu estou aqui conversando com você, Fernanda, você é de uma área completamente diferente, agora a gente está falando do agro. É uma coisa completamente diferente. Que eu não sou do agro, só para constar, tá? Só para constar. Mas, por exemplo, que fosse do agro. Para você, o cartório talvez seja muito abstrato. Verdade. Você sabe que existe a possibilidade. Eu sou um trabalhista. Pronto, é abstrato. mais um motivo. É extremamente abstrato. Mas, de repente, nesse bate-papo, num congresso mais curto, num artigo mais pontual, eu consigo você ligar consegue ver alguma coisa. Muito verdade. Eu já vou até te dar um exemplo, não sei se você vai perguntar, mas já vou emendar um aqui. Fala. Um exemplo que, assim, todas as áreas do direito se valem desse mecanismo que está presente nos cartórios de notas. Ata notarial. Ah, verdade. A gente usa, às vezes, para provas de WhatsApp, faz a ata notarial. Eu lembro antes do Código de Processo Civil, né? Já existia, mas veio no Código de Processo Civil, né? Está lá fundamentada. A diferença que veio com os cartórios podendo fazer a ata notarial. É verdade. Hoje nós utilizamos ata para todos os tipos de cliente. Precisa comprovar. Caso do Neymar mesmo, né? Aquele caso do celular dele, não sei se você tá lembrada. Qual que era? Foi o caso que ele teve um envolvimento com uma garota, quando ele morava fora. E aí ela queria comprovar que teve algum... Queria acusá-lo de algumas coisas. Imagina só o celular do Neymar na mão da polícia. Disponível, o celular inteiro. Quer dizer, ninguém quer ter o seu celular disponível, né? Jamais. Alguém quer compartilhar qualquer conversa? Imagino que não, né? Ultimamente, ninguém... O Neymar, então? Exato. E o Neymar conseguiu fazer uma ata notarial de todas as relações que envolviam a menina, a acusação. Não precisou entregar o celular dele. Aquilo virou ata notarial, virou meio de prova. Ele conseguiu resolver através deste meio de prova, né? Sim. Não, e eu vou trazendo para o meu mundo no trabalhista, acontece muito mesmo. Porque às vezes o empregador e o empregado conversaram ali por WhatsApp, aí falou, faz a ata notarial para mostrar a fidelidade dessa conversa. Exatamente. E hoje em dia, praticamente 90% das relações são tratadas por WhatsApp, né? Muito. Desde uma coisa simples até uma maior, muito. Falou da trabalhista, uma demissão justa causa, imagina, vou chegar atrasado de novo, não vai. Exato. Onde já se viu. Isso não se dá por e-mail, né? Então, ou a pessoa fala, não quero mais trabalhar, mostra que ela não tinha mais interesse. É isso, muito Outra bacana. coisa que a gente prova muito através de ata notarial é isso, né? Tô doente, eu não fui trabalhar. E aí tem fotos nas redes sociais postando uma belíssima viagem só praia. É verdade. Muito bacana isso que você trouxe. Já usamos em caso de divórcio também. E me fala um pouquinho aqui, como os cartórios auxiliam os advogados em sua atuação, Raquel? Hoje nós temos diversos mecanismos que são feitos dentro dos cartórios, onde é obrigatória a presença dos advogados. Vou mencionar um aqui. Lei 11.441 de 2007. Através dessa lei, inventários, partilhas e divórcios pode ser feito no cartório. Quem já tinha feito um inventário no judiciário e foi para o extrajudicial, não precisa nem mais ouvir o podcast, porque já sabe o que eu estou falando. Assim, a diferença é muito grande. O tempo é muito mais rápido, o procedimento é muito mais simples, é literalmente mais célere e mais facilitado. Os advogados tiveram esse ganho e assim aumentou muito o número de opções para o advogado a partir dessa lei. Então, o ganho do advogado foi considerável. No ano passado, nós tivemos uma resolução onde permitiu ainda mais um ganho na 11.441, que foi a resolução 571 de 2024, onde os menores puderam participar também, porque a nossa única restrição era no caso de menores. E aí, o ano passado, nós tivemos essa resolução do CNJ, começaram alguns estados e foi fundamentada. Então, hoje nós podemos fazer isso também no cartório. Para todos esses atos, a presença do advogado é obrigatória. É indispensável. Recentemente, falando da atuação da comissão com esse tema que você me trouxe, saiu um projeto de lei, se eu não me engano é 1064 de 2025, querendo tirar
a presença do advogado nesses atos. Então, a ideia era dispensar o advogado. Nós da comissão, juntamente com a doutora Dani Magalhães, Léo Sica, fizemos uma nota técnica, colocamos ela no projeto, ela já foi acionada, os parlamentares já foram acionados, ela já consta no tirar projeto. o advogado? Para defender a advocacia. Está funcionando muito bem com o advogado não pode perder esse Exatamente. espaço. É mais uma fonte de renda, mais Com certeza. advogado. Com certeza, com certeza. Muito bacana, viu, a atuação da sua comissão. Não tinha ideia. Aqui eu vou trazer para você quais são os principais atos que podem ser realizados extrajudicialmente. Você já falou aqui, o inventário, ata notarial, falou do divórcio. Uso capião extrajudicial. Adjudicação compulsória. Adjudicação. Nós temos muitos atos que podem ser, e todos eles são amparados por advogados. Tá. E o cartório pode ser considerado como mecanismo de desjudicialização e, por consequência, desafogamento do judiciário? Sem sombra de dúvidas. No início da pandemia, os cartórios, dada a sua existência, dada a sua necessidade, o seu papel na sociedade, eles foram considerados serviços essenciais. Então, Verdade. Os cartórios passaram, acho que 10 ou 15 dias fechados e eles já foram considerados serviços essenciais e voltaram a atender a população. Tanto é que nós não temos cartórios vagos, né? Se acontece de morrer um titular, acontecer qualquer coisa, aposentadoria, existe um interino para o cartório. Então, não existe cartório vago e não existe nenhum município que não tenha cartório. Então, é o órgão que tem maior capilaridade. Os cartórios nasceram e hoje eles têm esse papel muito grande de desjudicialização. É inegável, isso é inegável. O próprio doutor José Renato Nalini sempre traz esse tema e ele fala o quanto que os cartórios dão um show no quesito desjudicialização. Porque, de fato, eles desafogam o judiciário. É verdade. Eles pegam o mesmo mecanismo que você precisa para o judiciário, o mesmo ato. Então, é para ser realizado um inventário. O inventário será realizado, mas eles conseguem simplificá-lo e garantindo, principalmente, segurança jurídica. Então, nós temos essa alternativa hoje, eu digo como população, como advogada, e é uma alternativa que é eficaz, é célere e principalmente é segura. Porque eu acho que hoje nenhum advogado, nenhum cidadão quer fazer um ato que seja minimamente Com certeza. seguro. Ninguém quer correr risco, Ninguém né? quer correr risco. Você já se precavém para não correr risco. Um exemplo maravilhoso que assim, a pandemia também trouxe aí com os cartórios foi o contrato de namoro, né? O próprio contrato de namoro. A pandemia trouxe por quê? Porque a população se sentia insegura. Você se sentia insegura em ficar indo e vindo da casa do seu namorado, da sua namorada, e ao mesmo tempo você também se sentia insegura em deixar ele morando dentro da sua casa. É verdade. Aí falou, vamos deixar isso claro, é só um namoro, né? É só um namoro. E hoje em dia utiliza-se muito o contrato de namoro, Utiliza-se né? muito, muito. É um dos mecanismos, assim, um dos atos mais utilizados é o contrato de namoro. E é muito engraçado, porque antigamente era o casamento. Então, assim, ainda não é sério pra gente casar, ainda não sei se eu quero casar. E aí, de novo, né? O direito sempre vem regulando os atos que a sociedade faz. Então, a sociedade começou um ir morando com o outro, começou a dar problema, veio o direito, fez a união estável. Veio o cartório e facilitou esse ato. Sim. Tanto na solução quanto na dissolução. Por sinal, o ato da união estável precisa ser acompanhado de advogado. Sim. Tanto para a solução quanto para a dissolução. Sim. O do contrato de namoro não precisa. Mas e aí, com a pandemia, veio o contrato de namoro. Na época, não sei se você lembra, Fernanda, mas saiu um vídeo muito engraçado, mas era uma comédia. Era um casal que também estava junto. E aí eles estavam comendo, aí ela começava a beijar ele falou, não, pensando bem, você pode só assinar um documento? E aí ele vai interrompendo ela. Isso é só um namoro? Ela, sim, é só um namoro. Aí segue beijando, aí de novo, mas você tem certeza? Tenho. Aí no fim ele fala, não, você só assina um documento, é rapidinho. E aí ele pega o documento, ela, tá bom, é necessário tudo isso mesmo, só pra gente namorar. Aí ele fala, não, é uma questão de segurança. Aí depois que ela assina, ele fala, não, só um minutinho que eu só vou reconhecer firma e eu já volto. Mas é só você me esperar. Mas você está falando sobre o contrato de namoro, eu sempre brinco aqui, quem já assistiu outros podcasts que eu apresento, que eu sou casada há 22 anos. Eu, há 22 anos atrás, eu fiz um contrato de namoro com meu namorado na época, que hoje é meu esposo. Tudo bem, não eram... Hoje as pessoas fazem isso mais para proteger patrimônio, declarar que realmente aquilo não é uma união estável, é um namoro. Mas na época eu fiz assim, porque ele jogava muita bola, mas eu quis deixar algumas regras pré-definidas. Você vê como eu já fui inovadora, eu já era advogada naquela época. Você foi extremamente inovadora, já era advogada e já se preocupava em deixar tudo muito claro. Assim, se ele chegasse atrasado, quantas vezes podia jogar bola. Você acredita, Raquel? E eu tenho esse contrato, ele achou esses dias. E mesmo assim ele casou, tá vendo? Casou.
Não casa pra ver também. Eu deixei tudo claro, que foi ótimo. Não, eu falo que isso traz uma segurança muito grande. A gente atende muitos clientes, muitos. E não são só aqueles casos assim que você fala, é óbvio que precisa fazer uma união estável, é óbvio que precisa fazer um contrato de namoro, porque nós sabemos quando existe a obviedade por vários fatores. Exato. Mas assim, nós atendemos muitos clientes no contrato de namoro e na união estável que, sim, precisam proteger o patrimônio pessoal, precisam proteger herança familiar. Exato. Precisam proteger empresas. A gente vê muito, o cara tem uma empresa, tem 3, 4 sócios, ou ela tem um empreendimento, tem sócias. Não dá para misturar tudo assim. Concordo. E isso trouxe assim uma tranquilidade muito grande. E eu acho que desde que a regra do jogo esteja clara, aqui é um contrato de namoro, vamos deixar tudo certo, dá tudo bem, no final dá tudo certo. Olha aí, eu casado até hoje. Exato, não tem nenhum óbvio. Eu penso que quando as partes começam a arrumar algum problema para aquela situação, é porque já não vai dar certo. Concordo, você tem toda a Qual razão. que é o seu problema de assinar um contrato de namoro? Não é certo para você com o namoro? Exato. Não é certo que eu estou protegendo meu patrimônio e você está protegendo o seu? Acabou. Essa é a questão. Muito bacana você falar sobre isso. Você sabe que eu acho que eu sempre, Fernanda, fui... Aí você falou, desde aquela época eu já era advogada. O meu pai é falecido há muitos anos, mas era advogado. E eu digo que eu acho que eu sempre tive esse viés jurídico. Quando eu era nova e dizia que queria cursar direito, meu pai falava, não, mas você não vai fazer porque eu faço. Ele tinha um receio que estivesse me influenciando. E eu falei, não, pai, eu tenho certeza. Porque para mim sempre foi muito claro que existe norma, existe regras, elas existem para ser cumpridas. Sim. A gente pode conversar para que se chegue a um senso comum. Então existe a conciliação. O senso de justiça. O senso de justiça, o acordo, mas o que está certo, está certo. Então, assim, eu tento na minha vida, como um todo, não ultrapassar aquelas barreiras. Evidentemente, todos somos humanos, erramos, mas eu tento não ultrapassar aquelas barreiras. Se o horário é horário, se a regra é essa, se não pode passar aquilo. Então, assim, isso é muito claro para mim. E mas aí, eu vou falar, o viés advogado jurídico. é complicado. Eu não sei se você já tem filhos. Eu tenho 2 filhos e meu marido é advogado também. O meu filho está no último ano de direito. Ai, que maravilha. Os meus são pequenos. O Pedro tem 5, a Letícia tem 2. Eu brinco o seguinte, eu criei um monstro. Porque aí tudo que eu vou falar, ele fica debatendo. Ele até trabalha aqui com o nosso conselheiro Toron, o escritório do Toron. Ficou, ai meu Deus, eu tô criando um monstro. Mas você sabe que o meu sonho é que os meus filhos façam direito, né? Mas isso que eu tô falando. É sempre assim. Você quer que seu filho estude o quê? Direito. Acho que ele vai ser um ótimo advogado. Eu acho, também. É isso. A gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado. Não tem como. Me fala uma coisa. O que você considera ser a maior barreira para a disseminação da advocacia extrajudicial? A falta de conhecimento. Boa. Sem sombra de dúvidas. O advogado que conhece um pouco o sistema, que começa a usar, a usufruir daquela ferramenta, ele não volta atrás. Boa, acho que é isso mesmo. Se o cliente, você é procurado pelo cliente, você tem a possibilidade de fazer aquilo no extra e no judiciário, você vai fazer no extrajudicial. Nós temos ainda toda a diferença de cartórios, mas, por exemplo, né, nas suas funções e atribuições, se você pega a maior parte desses atos que são realizados num cartório de notas, onde existe a obrigatoriedade da presença do advogado, o cartório de notas, você precisa escolher um dentro da circunscrição, de acordo com as normas. Mas se você quiser escolher o primeiro, que é perto da sua casa, o quinto, que é perto do seu trabalho, o 26º, que é perto da UAB, o 22º, que é perto da Brigadeiro, você pode escolher qual você quiser. Então, você consegue ter aquela assessoria completa. Sim. E nós brincamos que, inclusive, que dentro das especialidades notariais e registrais, o notas é o que mais se assemelha ao advogado. É o que mais parece um escritório de advocacia, onde você precisa ser atendido e você vai onde você é melhor atendido, é melhor amparado, todos seguem normas rigorosas da corregedoria, respondem, inclusive, no seu próprio CPF, não no cartório. Então, a responsabilidade dos notários e registradores é grande e eles atuam dentro desses limites, porém tem essa diferença. Então, você consegue ser atendido no cartório que você quiser, da melhor maneira possível. Não tem por que você ir para o judiciário enfrentar filas, entrar no processo, que é muito mais complicado. Com certeza, né? moroso. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Em relação a valores, o valor de um processo e o valor no cartório, tem muita diferença? Não tem. Não tem. Tá. O extrajudicial compensa. Quando você fizer o combo, compensa. Pensando na morosidade, no tempo, na disponibilidade que teria para tocar a tabela é estadual. Então, para cada estado, nós temos uma tabela regida pelo Tribunal de Justiça, com alterações feitas só através de projeto de lei, Assembleia Legislativa de cada estado.
Mas em termos, assim, na conta final, tempo de processo, agilidade, segurança jurídica... Acaba valendo a pena. Vale a pena. Aí, ó, tá vendo? Advogado vai receber antes. Todo advogado quer terminar para receber antes, Com né? certeza. Mais tempo livre, você pode buscar mais clientes, cliente satisfeito, né? E é isso, às vezes precisa justificar isso para o próprio cliente, porque ele fala, às vezes a taxa do judiciário vai ser mais barata do que no cartório, mas o tempo que você vai ganhar com a resolução do seu problema. Nós sempre apresentamos para o nosso cliente, até de uma forma muito honesta, todas as opções possíveis. Tá. Então, recentemente, nós fizemos um inventário e nós apresentamos, ó, esses são os pontos positivos de se fazer no judiciário, esses são os pontos negativos, esses são os do extrajudicial, esses são os custos, esse é o tempo aproximado. No extrajudicial, a gente consegue praticamente precisar o tempo. Ah, imagino. Você fala assim, de 20 a 25 dias. São de 20 a 25. O judiciário, infelizmente, não tem isso. Tem recesso. Extrajudicial não tem recesso. Exato. E é o que eu te falei, você vai fazer um inventário num cartório de notas, eu tô achando que não tá bom. Você pode demandar a corregedoria. Isso é muito complexo, não vou chegar a esse ponto. Tudo bem, você pode ir para outro cartório de notas. Muito legal fazer essa planilha, apresentar para o cliente e ele entender, né? Entender. Que às vezes pode ser uma taxa um pouco maior daquele momento do que no judiciário, mas que vale muito a pena ao longo tempo. Não, vale muito a pena. E assim, acho que como advogados, nós temos que ser muito claros isso, até porque também nós temos todos os tipos de cliente. Verdade. O cliente que não tem pressa, o cliente que quer gastar, o cliente que não quer gastar. Então, acho que é honesto, por mais que a gente atue muito no extrajudicial, apresentar todas as opções. Claro. Né? Não estou induzindo ninguém a nada. Não, mas quando você leva todas as opções para o cliente e você diz, ok, pode até ser um valor um pouco maior, que eu acho que não deve ser muito. A depender, viu? É questionável, mas sempre não. Exato, mas o tempo, a morosidade, e todo mundo quer resolver logo o seu problema. Não, todo mundo. Todo mundo. Eu falo que, por exemplo, um caso muito desses é o próprio caso do inventário. Exato. Ninguém quer levar um inventário para frente. Ninguém quer. Porque ou a pessoa tá com aquela incumbência, que é o inventariante, meio que sobrou o problema para ele. Pois é. Ou a pessoa é uma das partes. Perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um marido, uma esposa. Você não quer ficar se machucando. Quanto tempo ela quer ficar vendo aquilo? Porque, assim, a morte por si só já traz a dor. Exato. Um outro ponto que a gente sempre ressalta é a diferença do judiciário para o extrajudicial. O judiciário, a gente vai quando o problema já existe. Verdade. O extrajudicial, nós usamos ele de forma muito preventiva. Por exemplo, os tipos de planejamento sucessório. Então, nós temos feito muito planejamento sucessório. Então, antes da pessoa morrer e vir aquela briga, todo mundo brigar por uma casa, todo mundo brigar por um pedaço de terra, é feito um planejamento sucessório. Faz um testamento. Existem formas de testamento, são seguras, presença de duas testemunhas. Fica no cartório, salvo. Então, não existe aquela ideia daquele testamento que você faz em casa, o testamento cerrado, né, cola. A gente só ouviu falar nos livros de registro civil. Falar, teve um cliente, muitos anos atrás, que ele fez esse testamento cerrado. Surreal, né? É surreal. Eu estava numa palestra 2 semanas atrás, na UAB de Santos, e aí tinha um colega que é tabelião lá em Santos, já foi presidente da entidade de classe e tudo, e eu perguntei para ele, eu falei, quantos testamentos errados você já fez? Ele falou, nunca. Falou, nunca passou no meu cartório. Eu lembro, nunca. Ele era por causa da religião dele, uma coisa assim. Eu lembro assim, eu não me lembro exatamente como foi logo no começo da profissão, mas eu lembro disso, de testamento cerrado, e nenhum colega tinha visto aquilo. Aqui ninguém viu. Eu, como advogada, nunca vi. Alguns colegas tabeliães nunca viram. E aí a nossa dificuldade você faz um testamento desses, na hora de abrir, se tiver qualquer problema, ele perde a validade. É verdade. Outra, fazer aquele testamento que o pessoal guarda em casa. Todo mundo precisa saber que você guardou, porque pensa, eu sei que você fez o testamento, você guardou, eu abro o testamento, não me interessa, acabou o testamento, não existe. Não me interessa, eu vou ter que dar um jeito de tentar selar novamente aquilo. É verdade, é verdade. E fora os desastres naturais como um todo, né? Imagina no Rio Grande do Sul, quantas casas se perderam com todos. Se a pessoa fez um testamento, já era. Ai, Raquel, olha, posso dizer, o papo tá muito bom. Olha, mas nós estamos indo aqui para os minutos finais. Vamos lá. Me fala uma coisa, como as pessoas, o advogado, o jovem advogado, pode participar da sua comissão? Para participar da Comissão de Direito Notarial Registral da OAB São Paulo, se inscrevam na nossa comissão. No site da OAB tem o link, nas minhas redes sociais tem o link. Venham participar conosco. Todos são muito bem aceitos. Amanhã mesmo nós teremos uma reunião para tratar de mais um tema. Conta notarial é um tema importante para o advogado também. Nós teremos mais um tema. Fazemos reuniões quinzenais.
Sempre Bacana. online, para que todo mundo possa participar. A nossa ideia é que o estado de São Paulo inteiro consiga estar presente de alguma forma. E a gente sabe a dificuldade do dia a dia. Sim. Não dá para ficar o tempo todo se locomovendo. No dia 20/10, teremos esse evento. E eu posso fazer o segundo convite, Fernanda? Claro, deve. O segundo convite é bombástico. Dia 19/11, nós faremos um outro evento presencial aqui na OAB, um congresso que se chamará Mulheres do Extrajudicial. Muito bacana. Congresso predominantemente idealizado por mulheres, com certeza. O convite já está mais do que feito. Idealizado por mulheres, palestrado por mulheres, mulheres empreendedoras e que tocam a sua vida profissional com base no extrajudicial, seja de um lado ou do outro. Nós teremos juízas que atuam no extrajudicial. Muito legal. Teremos as próprias notárias e registradoras e as advogadas do extrajudicial. Muito bacana, muito bacana. Eu quero participar, hein? Eu não sabia desse O evento. convite já está feito, mas eu faço ele formalmente. Eu quero, o maior prazer, viu? Vai ser uma honra. Olha, tê-la Raquel, eu conosco. acho que a gente falaria aqui por mais não sei quantas horas, né? Se deixar eu falar, eu vou começar a contar como é que foram os últimos eventos, vou contar quais são os planos. Eu tenho um plano excelente também para a comissão do que vem, visando a essa parte tecnológica. Muito pra gente... bacana. Eu posso só falar esse pontinho? Fala, Vou falar, fala. vai, não me aguento. Fala. Visando essa parte de tecnologia, os cartórios estão também à nossa vanguarda e facilitando a vida do advogado. Tivemos o provimento 100, que trouxe diversos atos de forma eletrônica. Então, hoje existe uma plataforma do e-notariado onde os advogados podem acessar e fazer muitos atos através dela. Por exemplo, uma escritura de compra e venda. Então, você consegue fazer da sua casa, do celular, com todo o respaldo, segurança e facilidade. Imagina o seu cliente que feliz que ele também não precisa ir para lugar nenhum. Muito bacana. Olha, você trouxe muita informação, muita coisa legal que faz a sua comissão. E acho que é esse o papel aqui do nosso Comissões em Ação. É trazer a informação, levar para a sociedade e ela entender mesmo todo o nosso trabalho aqui dentro das comissões, né, Raquel? Que é um trabalho maravilhoso. Agradeço de verdade pela informação, pelo conteúdo, pelo aprendizado, porque eu também aprendo, como eu disse, todo o programa, tá? Obrigada. E nós ficamos ficando por aqui em mais um episódio do Comissões em Ação. E se você curtiu, gostou, procure, nos segue lá no canal, faça lá o seu link e sua inscrição. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.